Paz do Senhor para você que está aí na sua casa. Neste estudo de hoje, o Tabernáculo, estudo 3, nós vamos continuar um pouquinho falando sobre lugares, né, e itens que estão ali no Tabernáculo. Na semana passada a gente já fez esse estudo, está aí no card aqui em cima para você ver. Você pode entrar tanto no estudo 1, que vai aparecer aí, também no estudo 2, que vai aparecer logo a seguir. E a gente cria sempre aqui no nosso canal da igreja uma playlist. Então existe a playlist de todos os cultos, todas as células, enfim. De tabernáculos, as células são por estudos e a da célula ou tabernáculo a gente tem agora. Eu quero que você entenda que nesse tempo a gente tem pouco tempo para estar lendo todos os textos. E desde o nosso primeiro estudo eu pedi para que vocês pudessem ler em casa os capítulos de Êxodo, tanto do capítulo 25 até o capítulo 29, para que você pudesse ter um panorama. Então a gente tem Êxodo 27, que é o texto de hoje. Os versículos são variados. Vou citar muitos textos aqui para que você possa anotar. Depois você assiste o vídeo de novo, pausa e anota, para que você possa se aprofundar naquilo que a gente está falando, porque aqui é uma pincelada mesmo, para que você entenda algumas ideias primordiais sobre o tabernáculo. Êxodo 27, o versículo é versículo 1, depois o versículo 2, depois você pula para o versículo 6 e 7. E também é muito bom fazer a leitura na visão do Novo Testamento, a visão que diz que o tabernáculo, lá do deserto, ele agora tem a referência no próprio Jesus Cristo. E Hebreus capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 28, a gente tem essa ideia completa aí, falando do tabernáculo, enfim, de outras referências do tabernáculo para Cristo. A gente vai falar sobre o átrio. O átrio, ou chamado de pátio, é aquele espaço externo. Também se diz que aquele é o átrio exterior, e dentro da tenda, onde é o tabernáculo, que tem o lugar santo e o santo dos santos, é o átrio interior. Enfim, esse átrio, ele possui uma porta, você passa por ela, né? Aí nós temos até um vídeo que a gente assiste sempre alguns vídeos durante a nossa célula aqui. Hoje eu vou passar um pedacinho do que tem a ver com o de hoje, no final do nosso estudo aqui. Então a gente passa pela porta e a gente dá de cara com o altar do holocausto, também chamado de altar de cobre ou altar do sacrifício. Esse altar, logo passando à frente, você dá de cara com a pia, né, o lavatório, a pia de lavar. O átrio, esse átrio exterior, era o espaço que tinha cerca, e essa cerca tinha colunas e cortinas. Ele era descoberto e era ali que eram feitos sacrifícios. Então a pessoa chegava lá fora e somente pessoas que não eram leprosas, que era uma doença sem cura e tinham que ficar fora do arraial, castrados, pessoas, por exemplo, eunucos e escravos e outros que sofreram alguma penalidade, e também os impuros. Diversas são as regras, as leis que dizem que uma pessoa fica impura por tantos dias até ser purificada. Entre elas estava o período menstrual, quando tocasse no morto. Muitas pessoas não entendem essas regras, mas assim, quando você está no deserto, sem água potável, corrente principalmente, sem acesso a muitos dos produtos de higiene da época, como ervas e outros materiais, essas regras elas são extremamente sanitárias, para que as pessoas não morressem de doenças simples, e que aquilo também não se tornasse uma epidemia dentro do arraial onde se matasse muitas pessoas. Nós estamos falando de um número em torno, né, de 1 milhão, entre 1,5 milhão a 3,5 milhões de pessoas, né? Algumas pessoas divergem nesses números. Enfim, o átrio exterior, então, era todo esse espaço ali. Você chegava e você pedia para entrar, se você estivesse fora desses três aí pontos. E você levava um sacrifício. Além do sacrifício que era feito de manhã e de noite,
pelos sacerdotes, você podia fazer uma oferta. Ou você poderia levar um animal para pedir perdão, né, pelos seus pecados. Então, quando você entrava pela porta e já estava ali no átrio, você dava de cara com o altar de sacrifício. Esse altar era uma forma quadrada, de madeira de acácia, coberto de bronze, e o bronze era um metal que, né, também reflete. Então você tem uma ideia de quando você chega na presença de Deus, a primeira coisa que você dá de cara é com você mesmo. E ali naquele altar você sacrifica você, as suas vontades, as suas dificuldades. Ah, eu sou assim mesmo, eu falo assim mesmo, eu penso assim mesmo, eu crente Gabriela, que eu sou Gabriela, né, nasci assim, vou morrer assim. Não, a gente precisa mudar o jeito de pensar, o jeito de falar, o jeito de estar. A gente está sempre precisando mudar. A gente precisa ser cordial, educado e levar Jesus através disso. Além de indefinidas outras coisas que a gente precisa fazer. Esse altar, então, ele tinha 2,25 metros de largura e 1,35 metros de altura. Ele parecia uma churrasqueira, ele tinha uma grelha, 4 chifres em cada ponta. E nesse lugar, então, esses chifres era o lugar onde amarrava o animal, as cordas amarravam ali e amarravam o animal. Você dizia o seu pecado para o sacerdote. Ele, então, botava a mão na cabeça do animal, falava o seu pecado e transferia esse pecado para o animal. O animal derramava o sangue, né? Matava o animal, pegava o sangue, aspergia nas pontas do altar, e você então estava livre. Por isso que a palavra diz que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. João disse isso, né? João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu, derramou o sangue dele para que não houvesse mais sacrifício nenhum e que nós tivéssemos o favor, e os nossos pecados estavam sobre ele, o castigo que nos traz a paz também estava sobre ele, né? Disse Isaías. E aí existe uma curiosidade, que a legislação de Moisés dizia que toda vez que alguém cometesse um crime sem querer, né, uma situação que ocorresse, ela não fosse pega por alguém, ela não fosse então capturada para sofrer as penalidades, se ela conseguisse correr de onde ela estivesse, entrar ali naquele átrio e tocar na ponta do altar, que a palavra é chifre, ela tinha um perdão sobre tudo. Ela era perdoada. Por isso que a gente tem uma canção que diz isso, né? Quem quer vitória, traz a arca, né? Toca na ponta do altar. Né? Tá falando sobre isso. Você tocar no altar é você receber perdão, né? Ser absolvido daquilo que você fez. Então, o sacerdote, ele é que fazia esse resgate aí, né? Ele levava o seu pecado, e hoje nós temos o sumo sacerdote, né? A palavra diz em Hebreus que acheguemo-nos com confiança na presença dele, porque nós não temos um sumo sacerdote hoje que não se compadece. Ele sim se compadeceu, morreu por nós, viveu as nossas dores. Então, o Calvário de Cristo, ele tem um significado todo especial aqui, né? Porque o Cordeiro de Deus, ele se fez uma oferta expiatória, ou seja, ele se colocou no nosso lugar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi o que João disse lá no capítulo 1, versículo 29, e assim nós temos todo o juízo de Deus sobre o pecado, fazendo sobre nós uma redenção. Isaías 53, versículo 4 até o 10, Zacarias 13, versículo 7, Mateus 26, 39 e primeira carta de Paulo a Timóteo no capítulo 2, versículo 5 ao 6. Eu quero falar com você hoje sobre as 4 pontas do altar, mas nós vamos falar somente de 3. Semana que vem falaremos da 4ª. São 4 pontas e a gente vai dar nomes para elas. Isso não é bíblico, isso é didático. A gente, em cima da palavra de Deus, a gente traz uma ideia. As 4 pontas do altar têm uma ideia de substituição, de reconciliação, de redenção. E o 4º ponto nós vamos ver na semana que vem, tá? A substituição, ela está muito pautada lá no livro de Levítico, capítulo 16, que fala sobre essa substituição. Quando o animal
ele recebe ali a imposição de mãos do Arão, o sacerdote, né, o sumo sacerdote Arão, e transfere o pecado para o animal. Então é uma substituição. Aquele animal substitui o ser humano e aquele animal morre como se o ser humano tivesse que morrer. Por isso dizemos que nós deveríamos ter sido mortos pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões, mas o castigo que nos traz a paz nos trouxe vida, certo? Foi exatamente assim então que Jesus levou sobre si a nossa culpa. Ele agiu desta maneira, a maneira da substituição. Uma das pontas do altar aponta para isso. A cruz, né, feita de madeira, assim como aquele altar era feito de madeira, foi exatamente um lugar de morte. E assim, nós hoje temos o altar na igreja para você ir e se colocar lá de joelhos e pedir: Senhor, morre aqui o meu eu, morre aqui a minha vontade, morre todo do culto, todo domingo, toda vez que você precisar, vá ao altar e se entregue ao Senhor. Bom, Isaías 53, 4 ao 6, João 1, 29, 1 Pedro 2, 24, 1 Coríntios 5, 7, são muitos textos que valem muito a pena que você possa fazer sua leitura em casa, com muito cuidado, com muito apreço pelo que você está sendo ensinado ou ensinada, certo? Bom, a segunda ponta do altar, ela aponta para a reconciliação. Nós estávamos desligados de Deus e Jesus vem para nos reconciliar. Aquele momento que nós aqueles homens e mulheres levavam seus animais ali para fazer a expiação pelos seus pecados, como oferta, como entrega, é um símbolo de reconciliar a sua amizade com Deus. Então, ali uma vítima inocente, um animal inocente, ele era morto para que um culpado pudesse, então, ter a sua vida preservada e toda a sua culpa ser ali jogada naquele animal e substituída através do fogo e consumida através do fogo, né? Então, depois disso, o sangue era levado numa pequena pia e encaminhado até o lugar santo, né? O lugar santíssimo, e era aspergido então sobre o propiciatório. Lá está em Êxodo 29, 11, 14, Levítico 4, 12, 16 até o 21, 4, versículo 12, e depois do versículo 16 até o 21. E também está lá no capítulo 16, do versículo 14 ao 19 e o versículo 27. E a gente vai ver melhor isso nas outras células quando a gente falar sobre o propiciatório. Esse rito, ele nos leva à cruz, como o único lugar onde Deus encontra com o pecador, a fim de perdoar o pecador e reconciliá-lo novamente com Deus, mediante aquele derramamento de sangue. E foi isso que Jesus fez. Hebreus 9, 12, Romanos 5, 10 e 11, 2 Coríntios 5, do versículo 18 ao versículo 19. Leia com calma para que você possa ver como que Jesus é perfeito, né? Jesus, aí quando a gente diz que Jesus estava no Antigo Testamento, está claro aqui nesse estudo. Na cruz, o Cordeiro, então, inocente, pagou a dívida do culpado e por isso podemos dizer o que está em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Glória a Deus. Terceira ponta, porque a quarta a gente vai ver na semana que vem. A terceira ponta fala sobre a redenção. Todos nós fomos redimidos, não é verdade? Todos nós, em Cristo Jesus, temos a oportunidade de sermos redimidos. A redenção é o pagamento de um preço pelo resgate de uma pessoa. O preço é a morte de Cristo na cruz. Mateus 20, 28, Atos 20, 28, Gálatas 3, 13, primeira carta de Paulo aos Timóteos 2, versículos 5 e 6, e primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Foi isso que Jesus fez por nós quando nos libertou da escravidão do pecado. Romanos 6, 22. Então, a redenção é que não há mais culpa sobre nós. E nós, então, estamos redimidos em Cristo Jesus. Na semana que vem, nós vamos ver a quarta ponta, que é a propiciação. Vamos falar um pouquinho mais sobre
o átrio em si, como que ele era formado. E a gente hoje vai falar somente rapidamente sobre a pia e também vamos ter um momento em que vamos falar bem mais um pouquinho sobre ela. A pia de bronze ou lavatório que ficava logo depois do altar, ela era um símbolo, ela é, na verdade, pra gente, um símbolo do processo de purificação e de santificação que Cristo realiza em mim e em você, através do seu sangue e da palavra, porque a palavra e o sangue lavam a gente, né? Então, após o sacrifício, o sacerdote só entraria no tabernáculo lavando as mãos e os pés. Por isso dizemos que a palavra de Deus nos lava e nos purifica. Certo? Quero que você fique agora com um vídeo que vai mostrar um pouquinho sobre isso na prática, do que eu falei. E cada célula que avançarmos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o tabernáculo nesse vídeo que vai continuar nas próximas células. O tabernáculo de Moisés foi a habitação de Deus, do Altíssimo, durante 40 anos no deserto. Todas as pessoas que se aproximavam desse recinto sabiam que esse lugar era um lugar especial, um lugar separado, santificado a Deus. As pessoas não poderiam simplesmente aparecer aqui e falar: "Ah, eu quero entrar". Todas as pessoas que quisessem ter um compromisso com Deus teriam que provar esse compromisso através de um sacrifício. Esse elemento era chamado altar do sacrifício, ou podemos dizer altar da decisão, porque era nesse lugar onde a pessoa tomaria a decisão de deixar o pecado dela e o que afastava de Deus. Por isso ela precisava de um animal perfeito, puro, para que esse animal viesse substituí-la. Ela teria que ser morta, mas na verdade quem iria morrer era o animal. Então, ao apresentar o animal perfeito, os pecados do pecador seriam transferidos para o animal e após o sacrifício feito e o sangue do animal utilizado no altar, essa pessoa então estaria livre do pecado. Após o sacrifício no altar, a pessoa poderia ir livre do pecado dela. E o sacerdote representaria a pessoa a partir desse ponto para frente. Ela não poderia entrar no local sagrado. Mas antes de entrar, o sacerdote ou o sumo sacerdote teria que lavar as mãos e os pés na bacia de bronze ou na pia de bronze. Por quê? Porque era um local sagrado, era um local que prestavam reverência a Deus. E eles não poderiam entrar lá de qualquer jeito. Hoje, nós não lavamos as mãos e os pés para entrar no santo lugar, mas sim a nossa mente e o nosso coração. E a água que nos purifica é a palavra de Deus. Então você vê a necessidade de diariamente fazermos essa purificação. Deus te abençoe e te guarde e até domingo às 19 horas no nosso culto. Fique com Deus.